A paz de Cristo a todos, aqui que vos fala é o pastor Gilberto Lopes. Gostaria de trazer uma mensagem do coração de Deus para o coração de todos aqueles que estão aqui ao nosso alcance. Amém? Queridos, o título da minha palavra que eu gostaria de deixar é o crescimento de Deus para o seu povo. Mas antes deixa eu te falar uma coisa. Deus quer te abençoar mais do que você deseja ser abençoado. Basta obedecê-lo. Seja fiel à sua palavra, querido, seja fiel a Deus e Deus vai te abençoar, porque o desejo dele de te abençoar é maior do que o teu desejo de ser abençoado. Basta você se enquadrar, basta você buscar, basta você querer a direção da sua palavra. Seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu começar aqui, querido, se inscreva no nosso canal, porque é importante para que a palavra de Deus seja propagada a mais gente. Deixe o seu like, para que a palavra de Deus alcance a todos aqueles que precisam, que as pessoas tenham mais acesso à palavra de Deus, que as pessoas queiram, sintam a presença do Espírito Santo e busquem na sua palavra a vontade para as suas vidas. Amém? Eu gostaria de ler aqui em Atos 2:42, que diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O texto aqui fala, queridos, que havia uma perseverança. A primeira palavra que diz em Atos 2:42 é: e perseveraram. Tinha uma perseverança. Por quê? Porque em Atos 2, nesse mesmo capítulo, foi o capítulo que aconteceu o Pentecoste, a presença do Espírito Santo no cenáculo, ao qual eles tiveram uma experiência sobrenatural em que mudaram as suas vidas. Pedro, aqui no capítulo 2, ele traz uma mensagem para aquelas pessoas, no qual aproximadamente 3.000 pessoas se integraram a Cristo, foram batizados e alcançaram novas vidas na presença do Senhor. Então, havia aqui um desenvolvimento da igreja. E o desenvolvimento aqui, queridos, era em qualidade com Deus e em quantidade. Então, Deus quer proporcionar ao seu povo um crescimento em qualidade, em aproximação com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo, e também uma quantidade de promessas, de bênçãos a ser realizada na sua vida. O texto diz: e perseveraram. Perseveraram em quê? Em 4 coisas, em 4 fases que eles perseveraram. O texto diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, foi a primeira. Perseveraram na comunhão, foi a segunda perseverança que eles fizeram. Perseveraram no partir do pão, foi a terceira perseverança. E perseveravam nas orações. Então o texto aqui está dizendo que o crescimento dado aos irmãos daquela época, a tudo aquilo que Deus fazia, dependia de um crescimento com 4 itens. O primeiro, doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é sobre este texto que nós vamos agora trazer uma palavra para todos aqueles, para que vocês sejam poderosamente abençoados por Deus. Primeiramente, queridos, eles perseveraram primeiramente na doutrina dos apóstolos. Por que doutrina dos apóstolos? Porque os apóstolos que estavam trazendo essa doutrina. O que é doutrina? A doutrina, na realidade, é definida como um conjunto de princípios que servem para ensinamentos e pregações. Era um conjunto de princípios dados por Deus. E nós devemos aqui nos ater, queridos, que a Bíblia naquela época, os textos que os apóstolos tinham eram o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento eles estavam vivenciando. Eles não tinham o Novo Testamento em mãos, eles tinham o Antigo Testamento. Então eles liam o Antigo Testamento e pregavam junto, claro, com a vivência que eles tiveram com o Senhor Jesus, com tudo aquilo que o Senhor Jesus lhes proporcionou, o tempo da graça. Então nós devemos perceber aqui que eles perseveraram na doutrina. Eles perseveraram em quê? A palavra doutrina quer dizer ensinamentos. Ensinamentos da palavra, ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para que eles viessem a crescer. E nós devemos aqui nos ater, queridos, que ensinamento é uma das coisas
primordiais no Evangelho. O Senhor Jesus ia em muitas sinagogas, iam em templos para ensinar. Ele parava, e às vezes ele parava com uma pessoa, para ensinar, como a mulher samaritana parou para ensinar a uma pessoa. Nem sempre ele parava com multidões. O ensinamento das Escrituras era fundamental para que a igreja crescesse. E nós devemos aqui nos preocupar com algumas coisas em relação à doutrina, a ensinamentos, que é uma das fases de que a igreja teve que perseverar para que houvesse um crescimento. Queridos, nós devemos perceber que palavra de Deus para ensinar, ela é instituída na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Nós não devemos só nos ater no Novo Testamento. A palavra diz aqui, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, que é a doutrina, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Nós devemos nos ater em ensinamentos nos livros do Antigo Testamento e nos livros do Novo Testamento. Claro, percebendo o que é a cultura da época, percebendo também os ensinamentos, se era para o povo de Israel, se era para a igreja, o que nós devemos aprender nos ensinamentos do povo de Israel para nós, para a igreja de Cristo, mas nós devemos nos ater aos ensinamentos, porque tudo aquilo que foi projetado no Antigo Testamento, toda a tipologia que foi simbolizada ali no Antigo Testamento, se cumpriu no Novo Testamento, querido. Então as ordenanças, muitas delas que estão no Antigo, perseveraram-se no Novo Testamento. E nós sabemos que Deus nunca mudou. Deus é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Então nós devemos perseverar na doutrina, lendo toda a Bíblia. E quando formos interpretar a Bíblia, temos que ter uma visão única da Bíblia. Um assunto que se trata no Antigo e no Novo, que Deus diz no transcorrer da Bíblia, e não num versículo ou num texto isolado. Então nós devemos perseverar no ensinamento, perseverar na doutrina, para que nós possamos ter crescimento. Nos atendo ainda em relação à doutrina, na primeira fase, primeiro item, em que o Senhor, em Atos 2,42, nos orienta para que possamos ter crescimento, é que nós devemos perseverar na doutrina para refutar ensinamentos errados. Como é que você vai saber se o ensinamento está errado ou não, se você não persevera na doutrina, se você não persevera em aprender, se você não persevera em ensinamentos, se você não busca conhecimento na palavra, se você não busca ali saber qual a vontade que Deus tem para você e para a sua família, para a sua vida, na palavra de Deus. Como é que você vai saber se um vento é de doutrina falsa ou se é realmente doutrina vindo da parte de Deus? Não é? O texto diz aqui em Tito 1,9: apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Nós devemos aprender também os ensinamentos, a doutrina, para refutar tudo que vai contra a palavra de Deus, para refutar ensinamentos errados. Nós só sabemos os ensinamentos certos se lermos, nos aprofundarmos e buscar os pensamentos certos. E tudo aquilo que não está na palavra de Deus, passamos a entender que é erro. Passamos a entender que não é doutrina vindo da parte de Deus. Então, nós devemos nos ater primeiramente à doutrina da palavra de Deus, em todo o seu contexto, de Gênesis a Apocalipse. Devemos nos ater à doutrina para que possamos sair do erro, não seguir o erro, não é? Devemos nos ater à doutrina também, queridos, para deixar de ser crianças espirituais. Nós só deixaremos de ser crianças espirituais através da doutrina feito na palavra de Deus, através dos ensinamentos feitos na palavra de Deus. Não se engane, queridos, não se engane.
viver da revelação é da revelação da palavra de Deus. Viver de profecia é a profecia da palavra de Deus. Muitos são usados em revelação e profecia, mas nem todos são usados por Deus. Devemos ter esse cuidado. Se você ficar vivendo de pessoas que trazem revelação, que trazem profecia, você pode cair num erro. Você tem que viver da palavra de Deus. Você tem que entender, buscar o entendimento através do Espírito Santo da palavra de Deus. Os irmãos, na época de Atos dos Apóstolos, perseveravam nos ensinamentos, na doutrina, para que houvesse crescimento, queridos. A palavra de Deus aqui diz aqui em Efésios 4, versículo 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como criança. O propósito é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então nós não devemos ser jogados daqui para lá, a um fala uma coisa, outro fala outro. Como é que nós vamos ser? A palavra diz aqui também, e pela astúcia de esperteza de homens que induzem ao erro. Muitos homens, queridos, induzem ao erro. Às vezes eles estão com outras intenções, às vezes eles estão buscando alguma vantagem para ele, levando o povo ao erro. E como você vai saber se está sendo levado ao erro ou não? Perseverando na doutrina. Persevere na doutrina, queridos. Você não vai ser enganado, você não vai ser induzido ao erro, você não vai seguir homens, você vai seguir o Espírito de Deus, você vai seguir a Jesus Cristo. Persevere na doutrina, você vai deixar de ser criança. Eu vou repetir o texto que fala em Efésios 4, 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um vento para o outro, de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogado para cá nem para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Você não vai ser jogado de um lado nem para o outro, por vãs doutrinas, e nem vai ser induzido ao erro por astúcia dos homens. Se você perseverar na doutrina, persevere na doutrina, no ensinamento de Deus, queridos. Deus quer te honrar, Deus quer se revelar diretamente a você, Deus quer se aproximar de você, mas uma das maneiras mais certas de Deus se aproximar de você e você se aproximar de Deus é através das Escrituras, através da doutrina, através de ensinamentos dados por Deus. Por que você deve perseverar na doutrina? Para pregar a palavra, querido. Como é que você vai pregar uma palavra baseada em achismo? Como é que você vai pregar a palavra baseada no que as pessoas entendem? Você vai pregar a palavra baseado no que você ouviu por aí. Eu vi um certo homem falando desta maneira, deve ser assim. Será que deve ser assim? Será que está na palavra de Deus? Lembre-se, querido, dos crentes de Bereia, os crentes bereanos da cidade de Bereia. Paulo lhes pregava e eles iam nas Escrituras para ver se o que era pregado era certo ou não, se estava coerente ou não com as Escrituras. Eles perseveraram na doutrina e Paulo estava pregando. Se Paulo estava pregando, eles conferiam na palavra, quanto mais hoje nos tempos que nós vivemos, queridos. Permaneça na doutrina, permaneça na palavra. O texto diz aqui, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreendendo, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá os tempos em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo a seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tem gente, querido, fazendo mestre de si mesmo. Tem gente se auto-intitulando.
E muita gente seguindo gente que se autotitula, que às vezes não está com Deus, e muitas das pessoas estão seguindo as pessoas porque de repente se veste bem, porque tem uma boa aparência, de repente tem uma boa retórica. Mas o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, queridos. Isso está escrito em 2 Timóteo 4, do versículo 2 ao versículo 4. Diz: pregai a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Como você vai estar preparado para pregar uma palavra? Lendo as Escrituras. E como nós vamos pregar algo que a gente não leu? Como nós vamos pregar algo simplesmente porque outro falou parecido, porque outro falou alguma coisa? Você não teve a sua experiência, você não teve o seu contato com Deus, você não teve a sua aproximação com Deus, você não teve a sua intimidade com Deus na palavra. Busque na palavra, Deus vai se revelar para você. E aí, como a palavra de Deus diz, né? Está falando aqui em 2 Timóteo 4, 2, estão sentindo coceira nos ouvidos. Por quê? Porque não querem aceitar a sã doutrina do Senhor, as Escrituras. Muitos sentem coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmo para dizer o que eles querem ouvir. Eles muitas das vezes não querem se submeter à doutrina das Escrituras. Eles querem ouvir o que mestres que para si se juntam e falam o que eles querem ouvir, para eles se sentirem afagados, para eles se sentirem, não é, que a palavra aprova as suas atitudes, e não que nós nos devemos submeter às Escrituras. Então tome cuidado, queridos. Para você pregar a palavra de Deus, você tem que buscar a sã doutrina do Senhor, os ensinamentos de Cristo, não é? E também, queridos, por que nós devemos, não é, nos aproximar da doutrina, ler? Nós devemos ter ensinamentos, que são, porque quem não permanece no ensino de Cristo, infelizmente eu tenho uma notícia para dar. Quem não permanece no ensino de Cristo, não tem Deus, filho. Isso quem fala não é o pastor Gilberto. Meu desejo é que todos sejam alcançados pelo amor de Cristo. Que todos sejam alcançados pela salvação que foi instituída na cruz do Calvário. O texto, querido, em 2 João 1,9 diz: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Vou repetir, 2 João 1,9, que diz: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além do ensino, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e tem o Filho. Quem permanece no ensino, na doutrina, tem o Pai e tem o Filho. Quem não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, né? Quem não fica no ensinamento de Cristo, não tem Deus. 2 João 1,9. Isso é muito sério, queridos. É muito sério. Que Deus venha te alcançar através das Escrituras, que Deus venha permanecer na sua vida através das Escrituras, que as Escrituras venham moldar o seu pensamento, que as Escrituras venham moldar o seu coração, que as Escrituras venham trazer transformação de entendimento, que as palavras de Cristo permaneçam no seu lar, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Queridos, não deixe as Escrituras, o ensinamento de lado. É a única forma de você crescer. É a única forma de você crescer junto a Deus, junto ao Pai. Não deixe as Escrituras. Eu vou repetir um versículo que é muito sério. 2 João 1,9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além desse ensino, não tem Deus. Quem permanece no ensino, aí tem o Pai e tem o Filho. Permaneça no ensino, permaneça na doutrina, permaneça para que você tenha um Pai, para que você tenha um Filho e você cresça em Deus. Permaneça, queridos. Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem vitória através das suas palavras, através da sua doutrina e através da doutrina dos que os apóstolos pregavam. Diz Atos 2,42, eles cresciam em Cristo. Por quê, queridos? Por que permanecer nas Escrituras, nossa doutrina? Porque é a única maneira de você ser lavado, tanto a sua mente, tanto o seu coração. Nós somos gerados através da palavra de Deus.
nós somos renovados através da doutrina, dos ensinamentos de Cristo. Permaneça em Cristo e cresça em nome de Jesus. Atos 2,42, voltando, diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Primeira fase. Segunda fase, na comunhão. A segunda fase é a comunhão, queridos. Para falar de comunhão, eu gostaria de ler aqui Hebreus 10, 24 e 25, que diz: e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos em amor e as boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja. Vou repetir o texto, está em Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Comunhão é fundamental, queridos. Comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça do corpo, é o cabeça da igreja. Mas imagine nós, se a mão, for retirada, tu acha que o pé não vai sentir falta? Para que nós possamos caminhar, precisamos dos dois pés. A mão não serve para caminhar, a mão serve para pegar objetos, não é? Mas mesmo assim, mesmo dois órgãos que não têm a mesma função, um sente falta do outro. E a Bíblia diz aqui, queridos, que consideramos uns aos outros para nos incentivarmos em amor e as boas obras, e não deixemos de nos unir como igreja. Muitos têm falado mal das igrejas, algumas pessoas, a gente vê às vezes pessoas decepcionadas, pessoas que às vezes foram maltratadas, pessoas que estão amarguradas, tristes, porque alguém tratou ela mal, às vezes uma liderança tratou ela mal, não é? Algum fato aconteceu, mas a palavra diz de não deixemos de nos reunir como igreja. Nós temos que nos reunir, a comunhão é de Cristo e ela faz com que possamos crescer. Atos 2,42 diz que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, primeiro item, segundo item, na comunhão. Nós temos que ter comunhão com nossos irmãos, nós temos que ter comunhão com o nosso próximo, nós temos que perseverar em comunhão. Eu dependo de você, você depende de mim como corpo de Cristo e nós dependemos de Cristo. Eu não posso viver sem você, eu não posso viver isoladamente. Eu preciso de comunhão, você precisa de comunhão. Nós precisamos de comunhão com Cristo, sim, mas nós precisamos viver como igreja do Senhor. Nós somos templos do Espírito Santo, nós sabemos disso. Nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas a igreja de Cristo, ela é estabelecida pela comunhão desses membros, não é? E nós sabemos também que nós somos templos do Espírito Santo, mas Deus jamais, na sua palavra, rejeitou o templo para que nós possamos ter comunhão. A palavra de Deus diz aqui até no livro de Atos, aqui, que Pedro e João iam para o templo orar, não é? Deus não habita em templos feitos de tijolos, Deus habita dentro de nós, mas Ele fez o templo para que nós podamos nos reunir em união, em oração, em comunhão, em louvor. Não deixe de ter comunhão com os teus irmãos, que não deixe de ter comunhão com Cristo. Eu não estou dizendo que são todos perfeitos. Eu não estou dizendo, queridos, que muitos de nós erramos, porque às vezes erramos e não queremos errar. Tenha comunhão com os irmãos da igreja, tenha comunhão com a sua família, busque ter comunhão, porque é uma das formas de você crescer em Cristo. Muitas das vezes você lê a Escritura, que é a primeira fase, que é a doutrina ensinada pelos apóstolos, mas você não busca comunhão. Você tem que ter comunhão com Cristo, você tem que ter comunhão com a igreja. A cruz é assim, comunhão com Cristo e uma comunhão horizontal com o seu próximo, com seus pais, com seus filhos. Tenha comunhão entre o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Tenha comunhão, queridos. Tenha comunhão com Cristo. Eu posso dizer aqui, queridos, que em Filipenses 2, versículo 1 e 2 diz:
Se por estarmos em Cristo não temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo. Como é que é a comunhão do Espírito? Mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Muitos dizem assim, minha comunhão é com Deus, eu não preciso ter comunhão com meu irmão, eu não preciso ir para a igreja, eu preciso ter uma comunhão de Espírito. Eu vou te dizer o que a Escritura fala sobre comunhão no Espírito. Filipenses 2, 1 e 2 diz, vou repetir, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, vírgula, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, está dizendo Paulo. Como é que nós vamos completar a alegria? Como é que nós vamos completar essa comunhão do Espírito? Termos o mesmo modo de pensar nas Escrituras, nos ensinamentos fundamentais em Cristo. Salvação, amor ao próximo, né? A salvação vinda pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? O Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, porque o amor que eu tenho em Cristo pelo irmão é o amor que o irmão tem em Cristo por mim. Não é amor baseado em outra pessoa, em outro Deus, é o amor em Cristo. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, temos um só Espírito que é o Espírito de Deus, e uma só atitude baseada nas Escrituras, atitude de um ajudar o outro, atitudes, queridos, de buscar essa comunhão, atitude de buscar os ensinamentos de Cristo. Busque comunhão em Deus, querido. Busque comunhão entre os irmãos. Muitas pessoas, às vezes, têm atitudes que nós não gostamos. Tem atitude, às vezes, que não é aprovada pelas Escrituras. Mas nós devemos ter paciência um com o outro. Devemos nos amar um ao outro. Às vezes eles erram, às vezes nós erramos. E nós devemos perdoar eles como os nossos irmãos devem nos perdoar. Mas não deixe de ter comunhão, queridos. Primeira fase para o crescimento, doutrina ensinada pelos apóstolos. Segunda fase, comunhão. Se você sair da comunhão, você deixa de ter crescimento. Crescimento em Deus através da comunhão, queridos. Por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, que a sua casa tenha comunhão, que a sua igreja tenha comunhão, que Deus esteja promovendo comunhão na sua vida, com o corpo de Cristo e com o Senhor Jesus. 1 João 1, 6 e 7 diz, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. Eu tenho comunhão com Deus, mas você tenta fugir das trevas? Você pede a Deus para te desviar dos caminhos da treva? Ou você permanece nas trevas? Queridos, não podemos andar nos enganando. Se você busca andar nas trevas, você não tem comunhão com Deus, querido. Isso quem diz não sou eu. O meu desejo, como creio que é o principal desejo de Cristo, é que todos tenham comunhão. Mas nós não devemos mentir para nós mesmos. 1 João 1, versículo 6 e 7 diz, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, ou seja, com Deus, com Cristo, mas andamos nas trevas, mentimos. Afaste-se das trevas para você ter comunhão com Cristo, querido. Busque, peça a Deus. Se você não tem força, nós não somos perfeitos. Se você não tem força para sair das trevas, peça força a Deus. Ele vai te dar, mas saia das trevas para ter comunhão com Cristo. E diz, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Queridos, para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com os irmãos, ande na luz. Ande na luz. Queridos, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo eu não estou dizendo aqui, pregando, trazendo uma palavra aqui, dizendo, é fácil que todos andem na luz. Às vezes, que as pessoas têm vícios, cometem erros, e eu não estou aqui para condenar ninguém. O único que pode estabelecer juízo é Deus. Eu só estou te pedindo, eu estou pregando aqui para você, eu estou te ensinando. Peça a Deus se você está cometendo algum erro, se alguma área da sua vida está em trevas.
Peça a Deus para Ele te tirar das trevas, dessa área, desse vício, desse erro, para que você ande em comunhão com Deus, que é uma das maneiras de andar, de crescer com Deus, é perseverando na doutrina e na comunhão. Persevere na comunhão, queridos. Persevere na comunhão. Se andar em trevas, a palavra diz que você não tem comunhão com Deus. Mas peça a Deus. Deus vai te tirar. Deus vai tirar aquela área da sua vida que te impede de ter comunhão com Deus. E você vai ter comunhão com Deus. Você vai andar com Jesus Cristo e você vai crescer em nome de Jesus. Amém. Queridos, João 13:34 diz: um novo mandamento vos dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu amei. Vocês devem amar uns aos outros. Essa é a comunhão que Deus pede para nós. Amarmos uns aos outros. Meu irmão, se você está no erro, se você está praticando alguma coisa que não agrada a Deus, que não permite comunhão, se você está em trevas, vamos orar pelos outros. Não tem ninguém aqui julgando ninguém. Ninguém pode julgar ninguém. Vamos amar uns aos outros. A comunhão que Deus quer, essa daqui, João 13:34. Um novo mandamento vos dou a vocês. Ames uns aos outros, como eu vos amei. Ames uns aos outros. Nós devemos nos amar, como Ele nos amou, praticando esta comunhão. E vocês devem amar uns aos outros. Comunhão, comunhão, queridos. Comunhão, comunhão. Deus pede comunhão a todos nós. Comunhão. Comunhão com a igreja, comunhão com a cabeça da igreja, que é Cristo. Não é? Então, Atos 2:42 diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Nós devemos perseverar no partir do pão também, na hora da divisão do pão. Muitas das vezes que nós esquecemos dessa parte, nós devemos ajudar um ou outro, repartindo o pão com os nossos queridos irmãos. Nós devemos manifestar a solidariedade que Cristo estabeleceu nas suas escrituras no nosso coração, partindo o pão com nossos irmãos, ajudando nossos irmãos a ter o pão também de cada dia, queridos. O partir do pão, não é? Nós devemos também estabelecer esta comunhão, não é? No partir do pão, na Santa Ceia, uma ordenança de Cristo, que Ele, né, em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, diz: fazer isto em memória de mim até que eu venha, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Não é? Nós devemos permanecer no partir do pão, tanto espiritualmente, quanto o partir do pão materialmente, os alimentos, queridos. Nós devemos ajudar os nossos irmãos a se alimentar, a não deixar, né, se está passando em alguma dificuldade, trazer o acesso aos irmãos, aos alimentos que nós podemos fornecer aí, que nós podemos ajudar. Sejamos solidários para que nós possamos crescer, queridos. Nós temos que perseverar nos ensinamentos, na comunhão, no partir do pão. É muito necessário, queridos. Não existe amor sem ajuda. Não existe amor sem um olhar fraternal para nossos irmãos. Não é cada um por si, não, irmãos. Nós devemos permanecer no amor de Cristo e no partir do pão, mostrando aos nossos irmãos aqui que em alguma área que eles não tenham e que está sobejando a nós, ou que nós podemos ajudá-los nessa área, nós devemos ajudar. Até porque a palavra de Deus diz, se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. Se você pode ajudar e não ajuda, está pecando, irmão. Nós devemos permanecer, não é? Ajudar, permanecer aqui no partir do pão. O terceiro item é o partir do pão. Também devemos perseverar nas orações. Oração, que é algo muito sério. Não é? Tem que ter palavras, pregações separadas somente para a oração. A palavra de Deus em Gênesis diz que no virar do dia, Deus ia se encontrar com Adão, para todos os dias ter um encontro e ter conversas com Adão e Adão conversar com Deus. Para quê? Para estabelecer um relacionamento, para estabelecer uma intimidade, para estabelecer uma troca, não é? Deus abençoando com as suas palavras a Adão e Adão passando para Deus aquilo que ele pensava, passando para Deus aquilo que ele precisava, passando para Deus a sua gratidão, passando para Deus a sua experiência ali no Jardim do Éden. E, queridos, hoje não mudou. Deus quer
que todos os dias nós possamos falar com Ele, para Ele nos abençoar com as suas orientações, para Ele nos mostrar caminhos novos, estratégias novas, como devemos andar, uma direção, e nós passarmos para Ele a nossa gratidão, passar para Ele o nosso amor, passar para Ele que nós, se estamos aqui, se estamos continuando, se temos famílias, se temos, né, o nosso lar, nosso alimento, nós devemos estar passando para Ele a nossa alegria de Ele estar nos sustentando. E esse relacionamento mútuo, todos os dias, nos leva a um crescimento. Nos leva, não é, a uma intimidade com Ele. Nos leva a uma aproximação tal que você passa a ser usado por Ele poderosamente. Queridos, comunhão através de orações contínuas, diárias, meu querido, te leva a um crescimento extraordinário. Não existe crescimento sem orações. Não existe desenvolvimento com Deus sem orações. E isso, queridos, muitas das vezes no início não é algo tão assim, como é que eu vou dizer? Muitas das vezes, em muitas das vidas, não é algo tão fácil. Como orar todo dia, né? Como falar com Deus sempre. Queridos, Deus quer a sua naturalidade. Você fale com Ele do jeito que você sabe, com as suas palavras, mas fale com Ele. Estabeleça orações diárias com Ele. Querido, agora você imagina. Vamos imaginar aqui, vamos supor que você está numa escola. Você entrou numa escola. Seja lá ginásio, faculdade, curso de computação, alguma coisa. Você senta lá e tem alguém para te ensinar. Normalmente um professor, um instrutor. Imagina, queridos, que você entra nessa sala, não dá bom dia, não fala com seus colegas, não fala com o professor, não fala com ninguém. Você acha que facilita ou dificulta o seu aprendizado? Você acha que isso é normal ou isso é algo que vai te prejudicar? Agora você imagina você na sua rua. Você mora, você não fala com ninguém, você não dá bom dia, você não dá boa noite, você não dá boa tarde. Como é que você vai ter um relacionamento com os seus vizinhos? Eu sei que isso tem que ser algo natural, queridos. Eu sei. Muitas das vezes tem lugares que o relacionamento com vizinhos não é fácil. Mas vamos supor que o vizinho esteja ali do seu lado sempre ali, sempre quando você sai, você chega e está ali do seu lado, querendo ter um relacionamento, querendo te dar um bom dia. E ele olha para você, mas você não quer, você passa de cabeça baixa, você não fala. Você acha que vai ser fácil esse relacionamento? Deus é como se fosse o seu vizinho, está toda hora olhando para você, está toda hora prestando atenção em você lá do céu, né? E Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está o tempo todo do seu lado dizendo, fale comigo, tenha um relacionamento comigo, me dá um bom dia, agradeça pelo seu almoço, agradeça pela sua janta, eu tenho abençoado a sua família com saúde. Meu querido, Deus sempre quis um relacionamento contigo, para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você prospere, para que Deus te abençoe. Oração é algo fundamental na vida de qualquer pessoa. Em Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses, diz orar sem cessar. A Bíblia não fala de horário, a Bíblia não fala como você tem que fazer, não é se você tem que estar, orar exclusivamente num determinado ambiente. Deus diz, orar sem cessar, queridos. É tão importante orar, que em Lucas 18 conta a história de uma mulher que queria uma sentença favorável de um juiz iníquo, que não cria em Deus, e ela ficava insistentemente querendo uma sentença favorável e ia atrás do juiz persistentemente para que o juiz lhe dê uma sentença favorável. E pela insistência dessa mulher, o juiz diz, pela sua insistência, eu vou te dar uma sentença favorável. E Deus, mesmo não crendo em Deus, mesmo sendo um juiz que não tinha comunhão com aquela mulher, deu uma sentença favorável. Aí o Senhor Jesus logo em seguida diz, se esse juiz deu uma sentença favorável a esta mulher pela persistência dela, imagine vocês insistindo comigo que eu vos amo. Oração é fundamental, queridos. Todos os homens e as mulheres de Deus, no Antigo Testamento e Novo Testamento,
que estão nas Escrituras tiveram relacionamento com Deus, e muitos dos que não estão têm relacionamento com Deus, são altamente, poderosamente abençoados nos detalhes da sua vida por causa de oração. Não existe crescimento, não existe você ter uma estatura na terra, diante de Deus, na presença de Deus, sem oração, queridos. Busque oração. Atos 2,42 diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Querido, que Deus abençoe profundamente a sua vida. Queridos, que a doutrina, os ensinamentos, que a comunhão, o partir do pão e as orações sejam constantemente ativos na sua vida, para que Deus dê crescimento, para que Deus te aprove, para que Deus te desenvolva. Título dessa mensagem: o crescimento de Deus para o seu povo. Deus vai dar crescimento para o seu povo. Através de quê? Da doutrina dos apóstolos. Através de quê? Através da comunhão vai dar crescimento ao seu povo. Através do partir do pão vai dar crescimento ao seu povo. E através das orações. Queridos, não se esqueça. Se inscreva nesse canal, avise os seus amigos, os seus vizinhos, todos aqueles que você tem comunhão, para que possa estar aqui inscrito, para que receba a mensagem sempre, para que a palavra de Deus chegue a ele, sem mistura, sem interesses, mas que seja para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que te cercam. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe profundamente e dê crescimento ao povo de Deus, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.